E aí pessoal, tudo bem? Voltando com mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez eu vou falar sobre esse fogãozinho aqui, que é um fogão portátil da Agrato, modelo FMA02. O meu é em 220 volts. Eu comprei ele no ano passado, em setembro de 2022, e a minha intenção era usar ele na minha varanda, porque como vocês sabem, aqui no meu apartamento, a minha cozinha ela é integrada com a sala, então se você faz fritura, você faz alguma coisa que tem um cheiro mais forte, acaba indo para a sala. Por mais que eu tenha um depurador, o cheiro vai para a sala. Então a minha intenção era comprar um fogão desse assim portátil para poder usar eventualmente lá fora, na varanda. Ele é um fogão de 1500 watts de potência e eu vou comentar aqui as características bem rapidinho. Funciona com qualquer tipo de panela, controle de temperatura em 5 níveis, não precisa de gás, porque ele funciona com eletricidade. Aqui do lado tem mais informações: corpo em aço inoxidável, controle de temperatura, prato em ferro fundido e luz de funcionamento. Desse lado a gente tem as especificações técnicas, olha só. Modelo, como eu já falei, FMA02, 220 volts, 1500 watts. Esse aqui é a versão com um prato de aquecimento, tem uma outra versão que são 2 pratos. Pessoal, quem é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora abrir a caixa. Ele tem 23,5 centímetros de largura, 24 centímetros de profundidade, com o botão a profundidade fica em 27 centímetros, a altura dele aqui é 5 centímetros, com o prato dá 7 centímetros e o cabo tem uma extensão de aproximadamente 92 centímetros. A tomada dele é de 3 pinos e são pinos finos, de 10 ampere. Aqui na frente tem a marca Agrato. Ele tem um design bem simples. Aqui tem uma luz piloto que indica quando a resistência está ligada. Aqui é o botão de liga e desligue também de regulagem da temperatura. Você gira aqui no sentido horário, ó. Ele vai para 1, 2, 3, 4 e 5, que seria a máxima. Aqui é o prato, que aqui dentro tem uma resistência, aquece esse prato, né, que é essa chapa de ferro fundido, e o calor passa para a panela. Aqui é o corpo de aço inox, tudo isso daqui esquenta, tá bom? Aqui tem uma etiqueta que tá falando não toque mesmo, porque esquenta pra caramba. Na parte de baixo não tem muito o que mostrar, são 4 pezinhos de borracha, ele fica bem estável, não balança, e aqui novamente a etiqueta falando algumas características: modelo, tensão e potência. Como eu disse anteriormente, eu comprei esse fogão em setembro de 2022. Logo que ele chegou, eu testei na casa da minha mãe. A primeira coisa que eu percebi, e tá escrito no manual, é que quando você aquece pela primeira vez, essa chapa aqui, ela tem tipo uma tinta, né? E ela sai um cheiro muito forte. Então a dica que eu dou é: a primeira vez que você for ligar esse fogão, liga no lugar aberto, numa área externa, ou então bota um ventilador para jogar toda aquela fumaça para fora, porque é um cheiro muito ruim e irrita até os olhos. Depois, no segundo uso, esse cheiro já sumiu. Hoje mesmo também eu ligo, não tem problema nenhum, não tem mais cheiro. Depois que eu usei na casa da minha mãe, vim usar aqui no meu apartamento para, né, no vamos ver, e ele queimou. Ele deu um estalo lá dentro e queimou. Logo que ele deu problema, eu entrei em contato com a Ventisol, que é o saque da Agrato, e eu conversei com eles para me indicarem algumas assistências técnicas aqui na Baixada Santista. Eles me passaram acho que 2 ou 3 números. Eu liguei nos 3, não tive sucesso, não consegui resolver. Dada essa dificuldade, eu retornei contato com eles e eles concordaram em fazer uma logística reversa. Me mandaram um código de postagem, eu coloquei esse fogão nos correios, foi para lá e aí depois de uns 15, 20 dias mais ou menos, eles devolveram um novo, aparentemente é novo. E ele tá até hoje aqui comigo e eu já testei várias vezes, agora dá para falar para vocês um pouquinho do que eu estou achando. Pessoal, vou falar um pouquinho das vantagens e das desvantagens que eu percebi usando esse fogão aqui. Primeira vantagem, portabilidade. Você pode levar para qualquer lugar. Segunda vantagem, com uma tomada você faz ele funcionar, não tem que fazer nenhuma instalação, não tem que montar nenhuma estrutura especial, é só a tomada e colocar ele num lugar fixo, estável, ele funciona. Terceira vantagem, você não precisa investir em panelas especiais, porque essa chapa aqui tem uma resistência embaixo. Essa resistência aquece a chapa e o calor é transferido para a panela. Você pode usar qualquer tipo de recipiente que vai ao fogo ou em fogão vitrocerâmico, funciona aqui normalmente. Então você pode colocar panelas de alumínio, de aço inox, panelas antiaderente, panelas de cerâmica, você pode usar panelas de ferro também. Na internet eu vi várias pessoas usando esse fogão para cozinhar no dia a dia, normalmente. Mas aí eu vi aquele de 2 bocas, porque uma boca é jogo duro, né? E as pessoas cozinhando normalmente. Mas você tem que saber das limitações desse tipo de fogão.
E é delas que eu vou falar agora, que elas vão entrar nos pontos negativos. Primeiro ponto negativo, ele demora bastante para preparar os alimentos. Por quê? Aqui embaixo tem uma resistência. Essa resistência, ela esquenta a chapa e para isso demora, porque essa chapa, ela é grossa. Não sei se vocês conseguem ver. É uma chapa grossa, então demora para ela esquentar. E aí daí, indiretamente, essa chapa vai passar o calor para a panela. Depois que a panela esquentar, é que a panela vai passar o calor pros alimentos. Então assim, se você tá com pressa, esquece esse fogão. Ele cozinha, ele vai fazer os alimentos da mesma forma que os outros fogões, só que assim, ele vai demorar mais e você percebe também que alguns alimentos não chegam num ponto de fritura, por exemplo. Eu cheguei a fazer hambúrguer, a fritura é mais demorada, para ferver água ele até ferve, mas assim, qualquer perturbação na água, se você colocar um macarrão, a temperatura já cai muito depressa, então tem que levar isso em consideração antes de comprar, porque assim, tudo tem um propósito, só depende para qual uso vai ser esse tipo de equipamento. Não adianta você comprar isso daqui e querer fazer um tacho de fritura, você vai se aborrecer. Então você comprando, sabendo das limitações, você vai ter aí um produto que vai te atender bem. Agora eu coloquei uma panelinha aqui e dentro dessa chaleira elétrica tem meio litro de água. Eu vou despejar esses 500 ml na panela, vou ligar o fogão elétrico e a gente vai ver quanto tempo ele demora para ferver essa água. Depois eu vou fazer o mesmo teste aqui na chaleira só para vocês terem ideia e traçar um comparativo. Bom, como ele é um fogão meio lento, eu nunca uso temperaturas abaixo dos 5, eu sempre deixo no máximo. Então, vamos começar o teste agora. A luz piloto ainda está acesa, significa que a resistência ainda está ligada. Ali no cantinho já começaram a aparecer algumas bolhas no fundo, ó. Tem um pouquinho de vapor começando a ameaçar aqui. A água já está condensando ali do lado, ó. A resistência desligou. Mesmo a água não tendo fervido, esse barulho é normal, é a resistência encolhendo. Ela já religou. É isso que é uma coisa que eu não gosto nesse fogão. Eu acho que a resistência poderia ficar ligada por mais tempo nessa potência 5 e não ficar desligando tão frequentemente. Acho que isso já ia ajudar bastante assim, na preparação dos alimentos. Já está bem diferente aqui. Ó, para vocês verem, ela fica ligando e desligando. Vou deixar aqui até ela ligar novamente, vocês vão ver a luz acender. Ligou. E toda vez que ela entra nesse ciclo de liga e desliga, o fogão faz esses barulhos de estalo, isso é normal. A água já tá fervendo, só não tá com aquele monte de bolha, né? Vamos deixar mais um pouquinho? Pessoal, sobre consumo, é bem difícil eu medir consumo desse fogão. Primeiro porque assim, ele fica usado por pouquíssimo tempo, né? É só para preparar um alimento, eu não deixo fazendo toneladas de comida na panela ou fervendo litros de água como eu tô fazendo aqui. É um teste, na verdade, né? Eu uso ele mais para fazer uma fritura lá fora. E assim, é um uso que não passa, tipo assim, de meia hora. Então, acaba não percebendo aumento na conta de luz, né? Agora, se uma pessoa que usa todos os dias, provavelmente ela vai sentir, porque 1.500 watts não é pouca coisa. E se ela deixa, sei lá, uma hora e meia ligado, ela vai sentir mais. Eu não lembro qual é a potência do modelo de duas bocas, mas eu acho que deve ser 2.000 watts, não deve passar disso. E aí eu imagino que aquele modelo deva gastar muito mais, porque a pessoa vai deixar as duas bocas sempre funcionando, né? Uma está fazendo um alimento e a outra está preparando outro.
então vai ter um gasto um pouco maior. Mas no meu caso, como é super esporádico e eu não uso direto, então eu não percebo diferença na conta de luz. Bom, a gente já pode dizer que a água ferveu, né? Tá fervida. Eu cronometrei, como vocês estão vendo, e essa gravação foi sem cortes, então eu vou deixar o tempo exato aí no vídeo para vocês do desempenho desse fogãozinho na fervura. É claro que vai variar o tempo conforme a panela que você estiver usando, conforme a temperatura ambiente. Hoje deve estar uns 24, 25 graus, tá tranquilo aqui. E essa panela é uma panela de fundo grosso. Muita gente vai me criticar dizendo que não é ideal para usar nesses fogões e que seria mais interessante eu usar uma panelinha mais fina. Eu acho que não vai fazer tanta diferença, fica elas por elas, porque assim, a chapa é grossa, depois que ela esquenta, ela ainda continua transferindo um pouco de calor, mesmo com isso aqui desligado. Não é o caso, né? Porque eu ainda não desliguei. E a panela de fundo triplo, como também é um fundo bem grosso, depois que você desliga, ela retém um pouco de calor e continua transferindo para o alimento. Então seria aí uma questão de você saber administrar. Desligar antes aqui e para compensar a grossura da chapa, né? E também a grossura do fundo da panela. Ó, eu vou desligar o termostato, ainda continua em fervura, né? Mesmo desligado, mas agora não tá gastando nada. É só o calor do fundo, né, da panela e também da chapa que aquece. E ferveu, pessoal. É como eu falei pra vocês, ó, sabendo usar, dá certo. Demora um pouco mais? Demora. Mas é uma alternativa. Agora eu vou fazer um outro teste só para efeito de comparação. Vou colocar a mesma quantidade de água aqui nessa chaleira, 500 ml. Vou ligar e vou ver em quanto tempo ela vai ferver. Só pra gente ter uma ideia aí de como os dois equipamentos se comportam. Só lembrando, quando for mexer nesse fogão, toma cuidado, pelo amor de Deus. Tá muito quente isso aqui, ó. Essa parte externa e a chapa. Não põe a mãozona aqui. Vai queimar. Toma bastante cuidado. Ali a marcação de meio litro. Agora eu vou ligar a chaleira. Vamos ver em quanto tempo ela ferve. Lembrando que essa comparação não é muito justa, porque a chaleira tem 1.800 watts e o fogão tem 1.500. É só para vocês terem uma ideia da diferença de tempo por conta das perdas que a gente tem entre a chapa que aquece ali no fogão e a panela. Se eu testasse com uma chaleira de 1.500 watts, provavelmente daria a mesma coisa. O tempo da chaleira seria muito mais vantajoso. Olha só, a água já está borbulhando. Se eu aproximar muito, vai embaçar. Tá aí, pessoal, a água fervida. Para vocês verem a diferença de tempo por conta das perdas causadas pela distância entre a chapa e o fundo da panela. Pessoal, como é que eu faço a limpeza desse fogão? Bom, aqui ele é todo de inox e suja fácil porque acaba respingando gordura ou água e acaba manchando, né? Se eu tiver com muita gordura, eu passo um pouquinho de detergente, vou esfregando, depois eu enxago bem, porque eu não gosto de deixar nenhum resíduo de sabão ou produto químico aqui, porque esse inox não é muito bom. Então ele acaba já começando a pintar. Não sei se vocês conseguem perceber, ó, tem umas manchinhas aqui de oxidação. Isso é normal, mas aí eu tento tomar o máximo de cuidado. Outra coisa, o meu, como eu faço uso esporádico, terminou de usar e esfriou, eu guardo na embalagem original, coloco plástico e deixo tudo fechadinho, porque aqui é litoral de São Paulo, uma região de maresia. Se você deixa essas coisas expostas, elas não duram, tá bom? E aqui, essa chapa, a minha ainda tá em bom estado, porque eu tomo bastante cuidado, eu não deixo ficar pingando água, porque é uma chapa de ferro fundido e ela tem tendência de oxidar, então ela enferruja. Vocês já devem ter visto outros vídeos aí no YouTube das pessoas que assim usam todos os dias e aí é impossível manter 100%, manter limpo o tempo inteiro. Aqui acaba enferrujando, fica bem feio. Não afeta o uso, mas essa chapa de ferro ela sofre bastante se ela é usada constantemente, não é limpa e pega muita umidade. Bom, pessoal, vocês viram aí o fogãozinho em funcionamento, fervendo água, que é um teste mais simples que eu posso fazer. Não vou colocar comida aqui para fazer nele. Veredito final, o que eu posso dizer? Foi uma compra boa? Pelo preço foi, eu paguei R$ 75 nesse fogão. Para um uso eventual, eu até recomendo de você levar para algum lugar que tenha tomada, não tenha gás, e você precise aquecer algum prato ou alguma coisa que, tipo assim, você não possa levar uma air fryer, por exemplo, eu acho que vale a pena de ter ele ali como um backup e para uma eventual necessidade. Mas para o dia a dia, pela demora que ele tem em transferir o calor e preparar os alimentos, eu não recomendo, você vai passar raiva.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se não são inscritos, aproveitem e já se inscrevam. E deixem seus comentários, suas dúvidas, que sempre que possível eu respondo a todos. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!